Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho falar da palavra de Jesus e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar os irmãos que Jesus, ele é a palavra de Deus. Jesus, ele é os 10 mandamentos. Os 7 espíritos é o mandamento do sábado e a doutrina dos 7 espíritos são os 9 mandamentos. Os 7 espíritos é Deus e os 9 mandamentos é Cristo. Os 7 espíritos é o Cordeiro, porque o 7 é o número do Cordeiro, e os 9 mandamentos é a serpente. Por isso que Cristo é chamado a serpente. Jesus, ele é os 9 mandamentos, a serpente. E os 9 mandamentos só fala de amor ao próximo. Portanto, se você obedecer os 9 mandamentos, automaticamente você obedeceu os 10. Porque se você obedecer os 9 mandamentos, você vai amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo. Então, os 9 mandamentos é Cristo, a serpente. É isso aí que Jesus fala aqui no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. Jesus diz assim, ó: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui Jesus dá o seu terceiro testemunho, que ele é a serpente. Aí quando você vai no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 46, aqui fala a morte de Jesus, ó. E fala assim, ó: E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que desamparaste? Aqui está dizendo que Jesus estava morrendo perto da hora nona. A hora nona, para nós aqui no Brasil, são 9 horas. Em Israel, são 3 horas. Ou seja, mais uma vez Jesus está provando que ele é a serpente. Ele morreu até na hora certa, às 9 horas para nós aqui no Brasil e às 3 horas em Israel. Por que 3 horas? Porque 3 horas em Israel simbolizava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entendeu? Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o que significa o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Ali está dando testemunho que o Pai, o Filho e o Espírito Santo reinou no Antigo Testamento, ele reina no Novo Testamento e ele reina na eternidade. Por isso que dá 3 vezes 3, 9, a serpente, que é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus reinou no passado, reina agora e reinará eternamente. Por isso que Cristo é chamado a serpente. E a serpente também é os 7 espíritos de Deus. Deus trabalha aqui na terra com os 7 espíritos. Deus são 7 espíritos. Deus trabalha com os 7 espíritos. E o primeiro corpo de Deus que Moisés viu no monte, que é o corpo de Deus Pai. E depois o segundo corpo, que é o corpo de Cristo. Então você junta os 7 espíritos, 2 corpos, 9, que é a serpente, que é Cristo morrendo na cruz para nos salvar. E quando você lê o capítulo 27, Jesus também ele é o 7º Espírito de Deus. Lembrando, Jesus ele é os 10 mandamentos. Jesus ele é o 7º Espírito de Deus e a doutrina dos 7º Espírito de Deus são os 9 mandamentos, que é a serpente. Aí, então, Jesus ele é o 7º Espírito de Deus. E aqui ele morreu, ele sacrificou por nós. Por isso que é capítulo 27. Capítulo 27 está dizendo que os 7 Espíritos de Deus morreu pela igreja do Antigo Testamento que guardou os 10 mandamentos, e os 7 Espíritos de Deus está morrendo pela igreja do Novo Testamento. Então você junta as duas igrejas que guardou os 10 mandamentos, 20, com os 7 Espíritos de Deus sendo sacrificados, 27. Esse é o capítulo 27 de Mateus. Jesus sacrificando por nós. Vigiai e orar, irmão. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Bom dia, a paz do Senhor.